Bom dia, a paz seja convosco a todos. Eu quero já começar pedindo like, pedindo compartilhamento e também no final eu peço muito que vocês também comentem ou perguntem alguma coisa. Eu vou ter o prazer de estar analisando os comentários para poder estarmos nos esclarecendo mais e aprendendo mais uns com os outros, tá bom? E eu quero compartilhar com vocês algo hoje fresquinho e de muita importância. Sobre uma visão profética que o Senhor me deu nesta madrugada, já amanhecendo. Hoje, 21/12/2023, e eu nomeei esta visão profética como unidos e reunidos em oração. E você pode estar aí meditando em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 19 e 20, que eu já deixei separado aqui na nossa Bíblia grande. Vamos lá? Está aqui Mateus 18, versículo 19. Também vos digo, Jesus falando, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É uma passagem muito significativa, e aqui está o meu caderno de visões e revelações da parte do Senhor e que eu quero compartilhar com vocês. Eu acabei de escrever sobre essa experiência e eu quero compartilhar com vocês. Na visão profética havia um ar livre. Eu estava como uma observadora deste ar livre. Observadora de todos, naquela praça. Era uma praça. Sentia que cada um estava em sua dependência individual, ou seja, a maioria juntos, mas não reunidos. Mas nessa visão, eu via um grupo que se destacava de todos, em um perfeito círculo de oração. As mãos, ombro a ombro, sabe? Um círculo de oração, ombro a ombro. E cabeças baixas, em total reverência. Todos passavam uma total igualdade, entendeu? Reunidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. E isso que se conclui em Filipenses, capítulo 2, no versículo 2, vamos lá procurar rapidinho. Gálatas, Efésios, Filipenses 2, achei. 2, versículo 2 diz assim: completai a minha alegria, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Isto é união. Tá bem? Quando estamos unidos no mesmo propósito de alegria, né, de amor, de ânimo, e o mesmo pensamento, mesmo sentimento, isso é união, juntos em reunião. Entendeu? Na visão, ninguém agradava mais do que este grupo. Havia muitos em individualidade pessoal. Vamos ver a diferença agora de união e de reunidos, tá? Nesta visão que eu pude perceber, ficou claro que a união deve ser composta no mesmo pensamento e sentimento, ou seja, unânimes. Num sentido de oração, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém deve considerar-se melhor em oração do que os outros. A humildade e a humilhação diante de Deus é o que vale. Nós vemos isso claramente naquele versículo que diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo ele os exalte. Isso está em 1 Pedro 5:5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 5 a 8. Vamos ver? 1 Pedro, vamos rápido aqui.
Pedro, João. Tá, encontrei. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos às anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros. Olha aí a união. Revestido de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha aí. Ele anda em derredor. Se ele anda em derredor, isso significa o quê? Que as pessoas estão, ombro a ombro, lado a lado, juntinhos ali, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, em amor, em união de amor. Mas o diabo, veja só, ele ainda anda em derredor. Em derredor, porque ao redor deles estão os anjos do Senhor, porque eles estão ali numa perfeita união, entendeu? Ombro a ombro, segurando ombro a ombro, as mãos segurando ombro a ombro ali naquele círculo perfeito. Mas mesmo assim o diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele fica observando quem está em perfeita união e reunião. União e reunidos. Não adianta ter um propósito de união e não ter reunião. Não adianta se reunir também e não estar em união. Entenderam bem? Esse é o fator principal. É uma palavra muito boa que trata sobre vigilância e humildade. Tanto os jovens para com os anciões para com os jovens. Então, a igreja em si deve estar em perfeita união e reunidos. Isso é importante para Deus. Então, essa referência é muito boa. 1 Pedro 5, 8. Aí você presta bem atenção mais no versículo 8, tá? E aqui, também fala sobre a oração do fariseu e do publicano. Lembram? Vocês lembram? Vamos em Lucas 18. Evangelho de Lucas 18. Vamos pro capítulo. Rapidinho. 18. Vem cá, 18. Aqui. Achei. 18 a partir do 9. Fala sobre a parábola do fariseu e do publicano, né? E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Vê só. Confiava em si mesmo. Lembra que eu falei na visão? Muitos ali estavam individualmente separados, oravam separados, estavam todos ali, né, no mesmo local, todos reunidos, mas nem todos estavam unidos. Vocês entenderam? E diz também esta palavra aos que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Aí batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Você veja aí, esta oração que o publicano fez é a oração em que todos nós devemos fazer. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É uma oração que você deve fazer individualmente, e é uma oração que você deve fazer reunidos com outros irmãos também, porque todos nós dependemos das misericórdias do Senhor. E ninguém é melhor do que ninguém. Tudo que fazemos é para o nosso próprio bem. Se oramos, é para o nosso próprio bem. Se lemos a palavra,
é para o nosso próprio bem. Se jejuamos, é para o nosso próprio bem. Se subimos um monte, é para o nosso próprio bem. Entendeu? Mas não adianta estar 10 pessoas num ambiente e essas 10 não estarem em união. Vocês estão me entendendo? Cada um ali na sua individualidade pessoal, ou cada um ali se sentindo melhor do que os outros. Isso não vale a pena. Então, um exemplo de unidos e reunidos, eu coloquei aqui um exemplo de unidos e reunidos. Eu achei uma história no PDF do Google sobre unidos e reunidos. Aí está assim: imagine uma sala de espera para entrevista de emprego. Imagina. Todos os candidatos disputam aquela única vaga, que comporá o quadro definitivo de funcionários da empresa. Quem se sair melhor na entrevista, pega a vaga. Normal. Todos os candidatos estão reunidos, todos estão reunidos naquela sala, dentro do mesmo local. Mas eles não estão unidos. Vocês me entenderam? Cada um no seu propósito individual. Então, muitos estão reunidos, mas não unidos. E muitos estão unidos, mas não reunidos. A definição deste exemplo é, na verdade, o que há entre eles é o que? É uma competição, né? É uma competição, disputa, onde cada um considera o que é melhor para si próprio, ou seja, não existe união naquela reunião. Uma outra narrativa de uma família que descobre um desejo, uma vocação de ajudar solidariamente outras famílias muito carentes. Esse núcleo familiar de pessoas reunidas, porque já estavam com o propósito de união. Então eles se reuniram para falar sobre o mesmo propósito de ajudar famílias carentes. Então, pelos laços de sangue, se vê totalmente engajada, unida, tá? Num comum propósito de fazer diferença na realidade de outras pessoas. Desculpa, amigos. O filho passa a vender na escola chocolates que a mãe preparou, a filha dando aulas particulares de inglês e o pai nos horários livres da faculdade fazendo horas extras para juntos, unidos, somar o maior volume de recursos possíveis para que a ação solidária seja concluída. Muito bom, perfeito. Então, muitos estão num grupo, mas não estão considerando o que é melhor para o grupo, que é a união na reunião. Entendeu? É tempo de estar na igreja reunidos em união e amor. É tempo de estar com a família reunidos em união, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Entenderam, meus amigos? Vocês entenderam? Escreve aí, tá? Nos comentários. Comente aí, porque eu vou gostar muito de estar vendo, analisando cada um. Então, sabe o que eu pensei? Esta visão caiu perfeitamente nesta época de Natal, veja bem. Onde a maioria aparentemente se reúne, mas não estão unidas. Aparentemente, né? Todos estão reunidos, mas não estão unidos. Não. Cada um fará o que querem fazer. Uns vão beber demais, outros vão beber menos, outros vão comer demais, outros vão comer menos. Uns vão doar presente, outros não vão ganhar nenhum presente. Então sabe, uma incompatibilidade, vamos dizer assim, né? Não estão no mesmo pensamento, no mesmo sentimento de estarmos ali realmente unidos e reunidos num propósito de mudanças, né? De cumplicidade, de um posicionamento, de estarmos em união e reunidos em família para estar vivendo uma completude de uma família verdadeiramente unidas e reunidas diante do Senhor. Esse é o propósito de Deus. Uma família unida
no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Isso significa reunidas verdadeiramente. Então, isso tudo é muito claro para a mente daqueles que verdadeiramente prezam pelas leis, mandamentos e os estatutos do Senhor. Então, esse é o nosso estudo de hoje e eu quero que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém. Glória a Deus. E não se esqueça, faça a oração que o publicano fez. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém?